A paz de Cristo, queridos. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para trazermos subsídios aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando à lição de número 13, a última lição deste trimestre, em que nós estudamos a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Antes de iniciar esta pré-aula, eu quero dizer que nós temos a parceria com o professor Juninho. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você que tem na sua igreja a classe de juvenis. Ele traz as pré-aulas para juvenis. Digo também que teremos algumas mudanças para o próximo trimestre, os slides que nós disponibilizamos, talvez agora durante esse próximo trimestre nós não teremos, mas com certeza voltaremos no trimestre seguinte. Com relação à lição de hoje, eu vou trazer aqui uma posição doutrinária coerente com o texto bíblico. E se você encontrar, e com certeza você que leu a sua lição, a sua revista, você vai encontrar algumas dificuldades, algumas discrepâncias entre aquilo que nós estamos trazendo aqui e aquilo que está escrito na sua lição, e isso é normal. Tem realmente algumas dificuldades na revista que eu não vou entrar no mérito da questão, eu vou simplesmente trazer aquilo que nós temos aqui, aquilo que o Espírito Santo nos conduziu e aquilo que a palavra de Deus ela tem delineado. A lição de número 13 é o destino final dos mortos. Este é o título desta lição. O texto áureo ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 19, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A verdade prática diz o seguinte: os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades em sofrimento indizível. O texto bíblico da lição de hoje ele está em Lucas, capítulo 16, os versos 19 a 26, que é o texto em que Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Bem, desde que a humanidade ela começou a pensar de forma racional, existe o questionamento do que acontece após a morte. A humanidade sempre fez esse questionamento. E para nós que trabalhamos com a teologia, esse é um terreno um pouco escorregadio, onde é necessário ter muita cautela com as afirmações. Porém, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo define o pós-morte dos salvos da seguinte maneira, de uma maneira bem simples. Ele diz em 2 Coríntios 5, verso 8, o seguinte: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O mesmo apóstolo, em Filipenses capítulo 1, verso 23, ele diz: mas de ambos os lados estou em apertos, desejando partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo resume dessa maneira, que morrer para o salvo é partir e estar com Cristo. Bem, agora eu convido você para nós analisarmos teologicamente estes versos, o capítulo 16 de Lucas, a partir do verso 19. O texto começa dizendo o seguinte: havia um homem rico e vestia-se de púrpura,
Mas vamos pegar a primeira frase, havia um homem rico. Isso demonstra que aqui nós não temos uma parábola, e sim um fato. Porque uma regra básica na teologia é que não se constrói doutrinas em cima de parábolas. Por mais que o contexto no capítulo anterior e no mesmo capítulo seja de parábolas, aqui não é uma parábola, porque Jesus não começa como ele começa sempre as parábolas, dizendo o reino dos céus é semelhante. Ele sempre começa as parábolas desta maneira, ou um certo homem. Agora não, aqui ele diz havia um homem rico. Então, nós temos diante de nós um fato, uma história que Jesus está contando. Veja bem, a questão que havia um homem rico e havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então aqui nós vemos que havia, tanto no verso 19, quanto havia também no verso 20. Então destrói qualquer possibilidade de parábola. Agora, quem que falou que é uma parábola? Quem falou isto é a Sociedade Bíblica do Brasil, mais uma vez. Então ela traz uma epígrafe na Almeida Revista e Corrigida, dizendo a parábola do rico e Lázaro. Se você tomar a versão Almeida atualizada, Almeida Fiel, Nova Versão Internacional, nenhuma delas tem mais este título, parábola. Coloca-se apenas o rico e o Lázaro. Diz o verso que ele vestia-se de linho finíssimo, como se fosse um sacerdote. Vestimenta de linho fino era vestimenta de sacerdote. E Jesus está contando esta história no ambiente onde encontra-se os fariseus e os principais dos sacerdotes. Então, Jesus está lembrando ali, querendo dizer por código que aquele rico, vestido de linho fino, como se fosse um sacerdote, representava ali Anás, que era o sumo sacerdote nos tempos de Jesus. E o mendigo era o João Batista, que tinha direito ao sacerdócio, todavia recusava-se pregar no templo, ministrar no templo, e tinha ido para os desertos para preparar o caminho do Senhor. Então, na história de Jesus, o rico, vestido de linho fino, vestimenta de sacerdote, era para dar um toque em Anás e em seus principais sacerdotes, e dizendo que o mendigo, aquele que não tinha nada, né, era o João Batista. Apenas uma analogia que é muito interessante você levar para a sua classe. Bem, na porta do rico havia um certo mendigo. Sempre estava ali na porta do rico. Esta, portanto, era uma grande oportunidade deste rico mudar o seu futuro. Esta oportunidade dele mudar, decidir o seu destino final, estava ali à sua porta. Porque ele tinha poderes aquisitivos. Ele tinha como comprar a melhor roupa para esse homem que jazia à sua porta. Ele tinha como dar comida que esse homem tanto precisava. Mas ele não fez isso. Porque esse rico, ele era dominado pelo amor ao dinheiro. Não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum pecado. Mas esse homem, ele era dominado pelo amor ao dinheiro. Bem, no verso 22 diz que eles morreram. Ambos morreram. E diz que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele não foi levado ao céu, ele não foi levado à Nova Jerusalém, ele foi levado a um local chamado seio de Abraão. O rico também morreu. E o rico, diz o verso de número 23, que ele foi levado a um local chamado de local de tormentos. O rico morreu e foi para o local de tormentos. Vamos entender então essa questão. Até a morte de Jesus, o Hades era o lugar intermediário, não somente para os ímpios,
mas também para os justos. Eu vou repetir isso, porque talvez você nunca ouviu. Até a morte de Jesus, o Hades era o lugar intermediário, não somente para os ímpios, mas também para os justos. O Hades era dividido em 3 partes: seio de Abraão, que ficava no lugar alto, lugar de tormentos, abaixo, e um abismo entre eles que se chamava Tártaro. O Hades era também uma grande prisão, conhecido como cativeiro. Era chamado de cativeiro por quê? Porque ninguém poderia sair de lá a não ser pela ressurreição. Veja bem o que Pedro, ao pregar em Atos capítulo 2, versículo 31, ele diz a respeito disso. Ele recita palavras do salmista. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Pedro citando o salmista. Porém, a palavra Hades aqui, ela foi erroneamente traduzida por inferno, porque Hades não é o inferno propriamente dito, que é o lago de fogo, né? Então, a nossa versão em português, ela faz uma confusão tremenda, porque tanto Sheol, Hades, Tártaro, Guiena, todas essas palavras são traduzidas como inferno, e até o próprio lago de fogo, né? Então, não há diferenciação entre eles. Então, a palavra aqui é Hades. A sua alma não foi deixada no Hades, porque todos que morriam iam até o Hades. Os justos ficavam no seio de Abraão, e os ímpios ficavam no lugar de tormentos. Quando Jesus morreu, a sua alma desceu ao Hades e transportou o seio de Abraão, que ficava no Hades, para o paraíso celestial. Veja o que diz Paulo em Efésios capítulo 4, versos 8 e 9. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 8 a 10. Sendo assim, esta história do rico e de Lázaro não acontece mais. Os salvos, eles não descem hoje ao Hades. Muito importante você aprender isso. Somente os ímpios. Jesus retratou como acontecia até aquele momento. Jesus, antes da sua morte, está relatando uma história de como aconteciam os fatos durante todo o período do Antigo Testamento até aquele momento. Quando ele morreu e ressuscitou, ele fez esse trabalho que nós acabamos de ler em Efésios 4, 8 a 10. O paraíso onde os justos estão não é próximo ao lugar de tormentos, a ponto de ser possível ver um ao outro. Então você pode ver que um poderia olhar o outro. De longe, o rico conseguiu ver Lázaro no seio de Abraão. Então o paraíso para onde você vai hoje, se você vier a partir, se eu vier a partir, ele não é tão próximo do lugar de tormentos, não. Porque aqui era o mesmo local. Tanto o seio de Abraão quanto o lugar de tormentos ficavam no Hades. Por isso que era possível esta visão, ver ao longe. Hoje isto não é possível, porque o seio de Abraão, Cristo transportou ao paraíso celestial. Então é muito importante você entender os fatos desta maneira. Então esse fato ele acontece até a morte de Jesus. Bom, vamos mais adiante. O verso de número 24 diz o seguinte: e clamando disse, o rico clamando a Abraão. Ele clama, ele fala, e essas coisas anulam totalmente a doutrina da aniquilação ou a doutrina do sono da alma.
Porque ele está falando. Quem está dormindo não fala. Quem está dormindo não clama. Ele está clamando. Assim como as almas que estão debaixo do altar, lá em Apocalipse capítulo 6, elas também clamam. Até quando, Senhor? Não vingarás o nosso sangue? Então, sono da alma é uma doutrina que não tem base bíblica. Quando você ouvir alguém falar em sono da alma, que morre e a alma vai dormir, isto é uma heresia e você pode refutar. No verso 25, Abraão diz o seguinte ao rico: lembra-te, lembra-te. Agora, neste estado, a justiça é feita. Aprendemos que nesta vida, muitas das vezes, temos a oportunidade, como o rico teve com o Lázaro à sua porta, de fazer justiça. E a pergunta que fica para nós aqui: nós fazemos a justiça? Este homem era muito rico. Ele tinha todas as possibilidades de socorrer este homem chamado Lázaro, que jazia à sua porta. E ele não fez. Ele teve a oportunidade de demonstrar que amava a Deus e ao próximo. E ele não fez. Será que nós, quando temos a oportunidade de fazer justiça, quando temos o poder de fazer justiça, será que nós fazemos? Fica este questionamento e você pode levantar essa questão também na sua classe. No verso 26, fala de um grande abismo. Abraão fala: além disso, está posto um grande abismo. Que abismo é este? É o abismo onde ficam muitos dos demônios que estão em cadeias. Esse abismo era chamado de Tártaro, que ficava no fundo do Hades. Não era possível sair de uma parte, sair do lugar de tormentos e ir para o seio de Abraão, nem vice-versa. Por quê? Porque havia um grande abismo onde ficavam demônios em cadeias. E eu quero mostrar isto, que está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Um detalhe importante aqui é que a palavra tártaro, palavra grega tártaro, que está no texto, foi erroneamente traduzida por inferno. Você viu que eu li inferno. O Tártaro não é o inferno, o lago de fogo. Então, como que é o verso? Havendo-os lançado no Tártaro. É isto que está escrito no texto original, e isto muda todo o conceito. Então, são demônios que estão presos, acorrentados, reservados para o dia do juízo. Porém, antes disso, lá em Apocalipse diz que vai descer um anjo do céu com a chave na mão, vai abrir as cadeias do Tártaro e vai soltar esses demônios durante a grande tribulação sobre a terra. Então a palavra aqui é Tártaro e não inferno. Bom, qual é a moral desta história? Jesus quis desmistificar a tradição judaica de que os ricos eram bem-aventurados e os pobres amaldiçoados. Isto confrontou a crença daqueles dias. Então, quem era rico era abençoado por Deus, era bem visto por Deus e com certeza teria uma vida futura na bonança. E quem era pobre era miserável, era amaldiçoado e não teria direito de entrar na vida eterna. Essa é uma visão judaica, uma crença, uma tradição totalmente errônea que Jesus vem aqui desmistificar. Bem, aí fica a pergunta: qual é o destino dos mortos hoje? Vamos responder essa questão agora. Os salvos hoje vão ao paraíso, onde aguardam um momento de Cristo vir aos ares para arrebatar a igreja. Já começam, nesse estado, a gozar da paz e alegria celestial. Seus corpos ressuscitarão incorruptíveis no arrebatamento da igreja primeiro.
conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16. Isto é com os salvos. Com os ímpios vão ao Hades, continuam indo ao Hades, como era no Antigo Testamento já. Lá ficam até o dia do juízo final. Já começam a sofrer parte do tormento que será eterno. Depois, ressuscitarão para o juízo e serão lançados no lago de fogo, que é o inferno propriamente dito. Então, esta é a sequência dos fatos, este é o destino de salvos e não salvos. Só há dois caminhos. Só há duas hipóteses. Não há uma terceira via, um terceiro caminho. É somente dois lados. Concluindo esta pré-aula e concluindo também este trimestre abençoado, eu quero trazer uma analogia que você pode levar para a sua classe e vai ficar bem fácil de entender essa questão do estado intermediário. Então veja bem, quando um criminoso comete um delito grave, ele então vai para onde? Para a cadeia pública. Esta cadeia pública, na nossa analogia, ela é representada pelo Hades. Ele fica lá na cadeia pública, que é o Hades. Ali não é o local definitivo onde ele cumprirá a pena, pois deve aguardar ali o julgamento. Que julgamento é esse? É o juízo final. Ele deve aguardar o julgamento, que na nossa teologia aqui representa o juízo final, é representado pelo juízo final. Depois de julgado e condenado, então ele vai para o presídio ou penitenciária, onde ele cumprirá a sua pena. Ou seja, que lugar é esse? O lago de fogo. Então, você levando essa analogia, que é bem simples, né, para a sua classe, você pode clarear o entendimento, né? O preso, ele fica ali na cadeia pública somente até ele ser julgado. À medida que ele é julgado e condenado, ele vai para o presídio ou penitenciária, que aqui para nós é o lago de fogo. Então, essa lição, por mais que ela pareça bem complexa, por mais que ela tenha muitas divergências, você vê aí que só são dois caminhos, e você precisa entender esta parte, que Cristo fez o trabalho sacerdotal durante a sua morte, né? Quando na cruz ele entrega o Espírito ao Pai. Logo em seguida ele é tirado da cruz, né, por José de Arimateia. Seu corpo vai para o sepulcro, mas a sua alma ela vai fazer esse trabalho. Ela desce até ao Hades, né? Lá prega aos espíritos em prisão, conforme diz Pedro, e dali ele leva o cativeiro. Esse local que era chamado de cativeiro, ele leva para o paraíso. Então você precisa entender bem a sequência desses fatos, que Deus venha lhe abençoar ricamente e venha abençoar a sua aula. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo, e-mails que os irmãos estão mandando. Eu não estou conseguindo responder todos no mesmo dia. Então, se eu ainda não respondi o seu e-mail, pode ficar tranquilo que eu vou responder. Irmãos dando palavras de incentivo, alguns pedindo para não parar os slides, é somente por um tempo. Logo nós voltaremos já, assim que nós terminarmos uma fase da faculdade, aí nós voltaremos, né, no mesmo estilo, com os slides para todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se nesse canal. Se você não deu o joinha no vídeo, dê o joinha aí, que com certeza você estará nos ajudando. Continue orando por nós, nós somos carentes das orações, e que essas poucas informações elas sirvam para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.